Olá pessoal, meu nome é Felipe Lima Barbigiani, eu sou psicólogo clínico formado pela PUC Paraná, tenho formação no Instituto Dédalus em Psicologia Complexa e atualmente estou fazendo a pós-graduação de especialização no Instituto Dédalus de Psicologia Analítica e sou mestrando em Psicologia Clínica pela Universidade Federal do Paraná. Por que eu estou falando isso tudo? Não é com o intuito de dar carteirada, mas é simplesmente começar o debate dizendo assim: vamos falar sobre essas questões acerca de psicologia analítica, ciência e as influências epistemológicas sobre isso de forma séria, sem espantalhos? Por que eu começo esse vídeo dizendo isso tudo? Recentemente, uma física que grava alguns vídeos, né, para Instagram, YouTube e tal, influenciadora, né, digital, começou a fazer uma crítica do MBTI e falando que aquilo era baseado na psicologia de Jung e que Jung era um psicanalista e que psicanálise é pseudociência, logo o teste era pseudocientífico. Gente, isso não é um debate científico. Isso é um espantalho. O Jung não era psicanalista. As bases epistemológicas e metodológicas da psicologia do Jung são bem diferentes da psicanálise. O MBTI não é um teste baseado no que o Jung propunha com os tipos psicológicos. É bem outra coisa. O MBTI é muito mais uma caracterologia. Os tipos psicológicos, eles eram muito mais uma espécie de bússola prática para se compreender melhor as pessoas. Não categorizar as pessoas. As pessoas não são tipos. Tipos são coisas abstratas que não estão necessariamente nos fenômenos. Esse debate é muito mais sério, gente. Por outro lado, estava assistindo um vídeo do Thiago Santinelli esses dias, que eu gosto muito dos vídeos dele, achei ele muito engraçado. E ele colocou aquele tal de Felipe Psi, não é meu xará, porque o nome dele é com Felipe, o meu é Felipe, e ele começa a criticar o que aquele tal de Ventura chama de microexpressões faciais, né? Falando que isso é pseudociência. E de fato é mesmo, né? Mas enfim, eu nem tenho interesse nessa coisa das microexpressões faciais. Tanto faz para mim. A questão é que daí o Felipe Psi, aliás, tanto faz não, só retornando. O que é perigoso é que as pessoas tomam isso como uma grande verdade e agora, através das microexpressões, vão analisar tal e tal coisa. Isso, de fato, é muito perigoso, né? Porque o próprio Metaforando dá para ver assim aonde ele leva esse debate e como que isso se torna um preconceito, no final das contas, né? O papel da psicologia é lidar com o sofrimento das pessoas e ajudar essas pessoas com o sofrimento. E não trazer mais sofrimento, né? E daí o Felipe Psi, então, ele começa... em alguma hora ele percebe, lá, ele tem no currículo, esse tal de Ventura tem no currículo que ele tem pós-graduação em psicologia analítica junguiana, né? Ele, então em psicologia analítica junguiana é pseudociência. E aí logo o Ventura, nessa entrevista, né, do vídeo do Santinelli, diz mas como que você vai provar os arquétipos, por exemplo? E aí o Felipe Psi diz, né, tá vendo, é exatamente isso, concordo com você, e por isso não tem como provar, logo é pseudociência. Cara, o Jung criou um método para comprovar a hipótese de um inconsciente coletivo em que você percebe uma certa regularidade de imagens arquetípicas enquanto fenômeno nas pessoas, nas obras de arte, na literatura, nos sonhos, no material da fantasia dos pacientes, na ciência. E existe um método para isso. Então, simplesmente assumir que um tal de Ventura está falando tal coisa e logo tomar isso como verdade mostra uma certa atitude ingênua. Isso não é uma atitude científica. A atitude cientificista, ela toma como verdade
essas informações sem de fato ir verificar. Poxa, pega o livro do Jung, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Lá tem um subcapítulo, dentro de uma das conferências, né, tem um item que o Jung coloca, o método de comprovação. Leia lá e faça uma crítica a partir disso, e não do que um doidão pegou e falou. Não é porque o cara se diz que é junguiano, não é porque ele fez a pós-graduação, que ele vai, de fato, ter a capacidade para expor esse material para o público geral. Então, isso é muito complicado, né? Porque, novamente, por que eu comecei falando sobre todos aqueles títulos? Nós gastamos tempo estudando, nós gastamos, e quando eu digo nós, eu incluo todos os meus camaradas e todas as pessoas que estão nessa, né? Lutando pelo lugar da psicologia analítica enquanto ciência, tanto do ponto de vista para ela ter capacidade de produzir conhecimento nas universidades e nos institutos, assim como que se torne uma prática clínica que de fato consiga lidar com o sofrimento humano. E essa é a proposta, né? Então, nós prezamos de fato por um rigor epistemológico, metodológico. E quando eu digo nós, eu incluo principalmente o Instituto Dédalus, né? Porque daí isso já acaba levando a um outro tipo de debate, que o próprio conflito interno que existe na dita comunidade junguiana, né? Das diferentes escolas, né? Por assim dizer. Que é o nome que dão a isso, né? Nem sei se concordo. Aliás, não concordo, né? E tem minhas razões por quê. De qualquer modo, então, quando se preza por um estudo sério e você ver bobagens, pessoas falando bobagem sobre a psicologia analítica do Jung na internet e outras pessoas reagindo a isso, isso gera uma revolta. Isso gera uma revolta. Novamente, nós gastamos tempo, dinheiro, gastamos inclua, por exemplo, desgaste intelectual, desgaste moral, necessidade de estudo aprofundado de outras áreas, e vir e simplesmente começar a fazer críticas de espantalho é uma coisa ridícula, não é um debate científico. Então, essas pessoas que se dizem cientistas, se querem de fato fazer um debate sobre tudo isso, assumam uma atitude científica, leiam as obras completas do Jung, né? Que nem são completas, tá? Tem muita coisa por aí sendo publicado ainda. Então, diríamos, leiam as obras coletadas, leiam os textos dos conceitos que vocês querem criticar. Critique os fatos que o Jung apresenta e a explicação que ele tem acerca dos fatos. Os fatos estão lá. Sejamos sérios nesse debate.